Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, galera, Edenilson Moraes, o popular Tio Ed, tá na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem junto trazendo esse super projeto pedagógico que visa a sua qualificação, a sua preparação, para que você fique competitivo e tenha um grande desempenho nesse concurso. Olha só, a gente está trazendo um curso muito bem fundamentado com toda a história de Pernambuco. Iremos analisar todos os itens, de ponta a ponta, todos os itens que estão no seu edital. Tudo vai ser trabalhado de maneira pormenorizada para que você chegue muito bem preparado e tenha um grande desempenho. Olha só, nessa nossa aula inaugural, iremos falar sobre a ocupação pré-histórica de Pernambuco. Ou seja, vamos compreender na aula de hoje de que forma se deu, como é que se processou o contexto histórico marcado pela ocupação populacional de Pernambuco em tempos pré-históricos, ou seja, durante o contexto da pré-história brasileira, antes da chegada dos colonizadores portugueses. Como é que foi o processo de ocupação dessas terras que dariam origem futuramente ao território de Pernambuco, a capitania, depois província e atual estado de Pernambuco? Um assunto muito motivacional, um assunto muito interessante que, sem dúvida alguma, é muito estudado, existem muitas pesquisas científicas que trabalham com essa questão, e então é um assunto fundamental para que a gente possa estudar. Mas antes de tudo, pessoal, olha só, importante aquela dica motivacional para que você tenha dedicação, para que você tenha disciplina em seus estudos. Gente, olha só, tudo é difícil antes de começar, então bate aquela preguiça na hora de começar os estudos. Mas se você tiver foco, força e fé, se você tiver disciplina, sem dúvida alguma, você vai conseguir realizar as suas metas. Toda jornada, toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Então vamos lá, hoje é o nosso primeiro passo. A gente começa agora a nossa história, a gente começa a nossa longa viagem, mas tem um rumo certo, tem a meta definida e a gente vai conseguir realizar as nossas pretensões. Vamos que vamos então, pessoal, começando com o pé direito, falando sobre a chamada pré-história brasileira. Quando a gente vai trabalhar com esse assunto, a primeira coisa que o aluno pergunta é: professor, vem cá, me explica direitinho isso aqui, o que vem a ser pré-história brasileira? Fiquei confuso, pré-história brasileira é diferente da pré-história geral? Pessoal, tem algumas semelhanças e algumas diferenças. O que vem a ser período pré-histórico? É o período anterior ao advento da história. É uma versão, assim, bastante positivista, né? Como se a invenção da escrita fosse o ponto fundamental para o início da realização da história humana. Na verdade, este tema, apesar de ser chamado de pré-história, e sabemos muito bem que pré significa antes, ele já é história do Brasil. Pré-história brasileira, definindo esse conceito, vem a ser o período histórico compreendido entre o processo de povoamento. O que quer dizer isso? O processo de ocupação territorial brasileira até o advento da chegada dos conquistadores europeus nesse território, ou seja, a chegada dos portugueses em 1500. Portanto, o período que vai da formação dos primeiros agrupamentos humanos aqui nesse território que hoje conhecemos como Brasil até 1500, que é a data da chegada dos portugueses, é chamado de pré-história brasileira. É o período histórico em que se desenvolveram as chamadas sociedades ágrafas, ou seja, é o contexto em que se desenvolveram sociedades que não haviam desenvolvido nenhuma forma de escrita, não conheciam a escrita. Olha só, para você entender melhor o que eu estou falando.
Quando da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral em 1500 no Brasil, eles encontraram os índios do litoral, os tupis, não conheciam nenhuma forma de escrita. Os índios brasileiros, os ameríndios, estavam vivendo ainda num estágio de pré-história, nós podemos dizer assim, num estágio civilizacional, conhecido como pré-história. Perfeito? Eram sociedades ágrafas. Quer dizer que eram sociedades, eram povos que não haviam desenvolvido formas de escrita. Eram as chamadas comunidades ameríndias, os povos que os portugueses tomaram contato nesse período. Então você já compreendeu, você já abstraiu o conceito de pré-história brasileira, período histórico entre o povoamento deste território, e aí existem muitas teorias, existem muitos estudos acerca da pré-história brasileira, alguns apontando para que este território já era ocupado há 20 mil anos, outros falam que é há 30 mil anos, e existem até estudos que tentam comprovar a presença humana superior a 40 mil anos aqui neste território brasileiro. De uma forma ou de outra, pessoal, é o período anterior à conquista das terras brasileiras pelos portugueses. Em relação à ocupação humana em terras pernambucanas, os estudos apontam para que este território já era ocupado há mais de 11 mil anos. Portanto, é um período bastante extenso de tempo, pessoal. Os historiadores, os arqueólogos, os paleontólogos, os paleoantropólogos que estudam esse contexto, que estudam a chamada pré-história brasileira, e dentro da pré-história brasileira, sem dúvida alguma, está a pré-história pernambucana, esses estudos apontam para cerca de 11 mil anos a presença de grupos humanos nesse território. Eram grupos pouco numerosos que ocuparam a região de Bom Jardim, a região onde se localiza atualmente Bom Jardim, em Pernambuco. Portanto, senhoras e senhores, esta ocupação pré-colonial é marcada por estudos, por pesquisas que são feitos por especialistas que dedicam boa parte de seu tempo e de sua pesquisa para buscar, para entender qual era o modo de vida desses grupos humanos, do que eles se alimentavam, quais eram as atividades que eles desenvolviam, como se organizavam, quais eram os seus costumes, seus rituais. É esse o objetivo do estudo desenvolvido por esses pesquisadores. E onde é que esses pesquisadores vão buscar essas respostas para essas questões tão intrigantes? Eu respondo para você, olha só, eles vão buscar essas respostas nos locais que registram esses vestígios da passagem do ser humano em épocas primordiais, em épocas remotas. Esses locais são chamados de sítios arqueológicos. Portanto, pessoal, sítio arqueológico é um local que registra ali a passagem dos grupos humanos em épocas bem remotas. Nesses sítios arqueológicos podem ser encontrados, por exemplo, fragmentos de utensílios utilizados pelos grupos humanos pré-históricos, podem ser encontrados também cacos de cerâmica, podem ser encontrados ainda as famosas pinturas rupestres, aquelas pinturas que ilustravam cenas do cotidiano do homem pré-histórico. Olha só que legal, geralmente retratando cenas de caçada na parede das cavernas. Então estes são os chamados sítios arqueológicos, locais onde os arqueólogos fazem escavações em busca desses resquícios que ajudam a montar essa espécie de quebra-cabeça para melhor compreensão de como era a vida desses primeiros grupos humanos durante o período da chamada pré-história brasileira, para que, através desses estudos, os arqueólogos conheçam um pouco mais sobre as características sociais e culturais desses grupos humanos. Em relação a Pernambuco, atenção,
A Furna do Estrago é um sítio arqueológico importantíssimo que registra resquícios, vestígios da passagem dos grupos humanos em tempos pré-históricos. O sítio arqueológico da Furna do Estrago está localizado no município de Brejo da Madre de Deus. Além disso, temos também no município de Buíque, em Pernambuco, temos o sítio de Alcobaça, outro importante sítio arqueológico pernambucano. Vale dizer para os senhores que Pernambuco apresenta vários sítios arqueológicos. Portanto, o território do estado de Pernambuco é rico em existência de sítios arqueológicos e são realizadas inúmeras pesquisas, principalmente pela Universidade Federal de Pernambuco, que constantemente divulga essas pesquisas que são realizadas através de congressos, seminários, de colóquios, através também da publicação científica, através de revistas científicas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando, estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado, a banca examinadora já foi contratada e, com certeza, nos próximos dias, próximas semanas, nós teremos a publicação do edital. E nós aqui da Lá Concurso, sempre saindo na frente, nós elaboramos um super curso pré-edital para a Polícia Militar de Pernambuco 2018, tudo bem? Um super curso aí para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, esse curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, um novo edital, e se tiver alterações, fique tranquilo porque nós aqui da Lá Concurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site e faço um compromisso com você, tá certo? Faço um compromisso com você. Quando o edital for publicado, e se você tiver aí alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAC, nós iremos atualizar a custo zero para os nossos alunos, né? Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, 10 parcelas de R$30, prazo de acesso 120 dias. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Ah, detalhe, peço desculpa para vocês, essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completaço, tá certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.